Olá, queridos alunos, queridas alunas do 6º ano. Sou a professora Gláucia e nós vamos trabalhar hoje a nossa 44ª aulinha. Vocês acreditam nisso? Já? 44 aulas vocês assistiram, 44 aulas nós demos. Dessas 44, vocês devem ir ao Classroom, fazer as atividades, postar, enviar para o seu professor e ele vai corrigir. Lembrando você também que você deve ir no link da presença lá no Classroom, clicar, mostrar que você está presente para que a escola possa contabilizar a sua presença, tá certo? E você que não está trabalhando no Classroom e está vendo as aulas pela TV, fazendo as suas atividades no caderno, ótimo, continua desse jeitinho. E manda lá para a escola a sua atividade para contabilizar a sua presença, tá certo? Vamos para a nossa aula então? Ótimo! O objetivo da nossa aula hoje, um objetivo só. Conhecer as características do diário íntimo e sua função social. Porque cada texto tem características diferentes, não é verdade? Poema, por exemplo, você leu as cartas aqui, o diário da Carol e a cartinha da mãe dela. Está escrito em forma de poema? Está escrito em versos? Não. Tem rima? Não. Percebe? Então, esse é um gênero textual que também tem características específicas do diário. Vamos conhecê-las? O que é um diário íntimo? Diário, diário, deriva do latim diarium. Você sabe que as nossas palavrinhas, elas vêm evoluindo com o tempo e elas têm uma origem, Por que a nossa língua, ela tem, por exemplo, muito problema com S, com cedilha, com 2 S's? Porque nós temos origem latina, nós temos origem africana, nós temos origem indígena na nossa língua, E isso faz com que as palavras, elas se modifiquem para escrever. Então, diário deriva do latim diarium, cuja palavra faz referência a dia. É um tipo de autobiografia. A gente estudou bastante autobiografia. Lembram disso? Auto, eu. Biografia, escrita da vida. Autobiografia, escrita da minha vida. Isso. Então, diário é um tipo de autobiografia narrada em primeira pessoa. Serve para registrar as experiências cotidianas. O que significa cotidiano? Do dia a dia. Situando-as no tempo. São anotações que contêm uma narrativa diária de experiências pessoais, pensamentos, sentimentos e segredos. Então, um diário não é um documento para ficar lido. Professora, mas você disse que a Carolina Maria de Jesus, ela escreveu um diário e foi publicado. Sim, mas é porque a Carolina quis publicar. A Carolina não tinha a intenção, na verdade, enquanto ela escrevia, porque ela era tão pobre, que ela nem sonhava que aquilo ia virar um livro um dia. Nem sonhava. Aí o jornalista chegou, ela acabou mostrando o seu diário para o jornalista. Então, veja, ela, a autora, teve a intenção de mostrar. Ele gostou, falou para ela, vamos publicar, você concorda? Claro que sim. Publicaram e virou um sucesso. Hoje é uma referência, Quem gosta, quem faz boas leituras no Brasil e fora do país, tem que ler o livro Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, tá bom? Então, por isso que ela publicou, tá? Ela tinha essa intenção. Algumas características desse gênero são linguagem informal. Por quê? Porque o interlocutor é o diário, é o grande amigo, de quem está escrevendo. Então, com o nosso amigo, nós podemos falar de modo simples e informal.
Presença de referentes afetivos, ou seja, ai, meu querido diário, ai, meu amor, você que me ouve, você que me escuta, você que me aguenta, né? Ai, meu querido, assim, né? Referentes afetivos. Pode ser escrito em longos ou curtos períodos. Por exemplo, eu quero escrever todas as noites. Hoje isso, amanhã eu escrevo aquilo, depois de amanhã aquilo, faço. Não, eu quero escrever hoje, não tenho vontade de escrever amanhã, fico com vontade daqui uma semana, daqui um mês. E aqui está dizendo que isso é uma característica. Pode ser escrito em longos ou curtos períodos. Linguagem empregada em primeira pessoa, com verbos no pretérito perfeito. Lembra da primeira pessoa? Quem é a primeira pessoa? Do singular eu e do plural nós. Pretérito é passado. Perfeito é um passado que aconteceu rapidamente e acabou. Por exemplo, eu dormi cedo. Eu acordei às 9. Isso é passado, mas é um passado que aconteceu rapidamente. É diferente de eu dizer, eu acordava, né? Eu dormia. Aí é um passado mais longo, né? Pode ou não ser dirigido a alguém. Isso está livre do autor. Pode ou não se tornar público. Lembra da Carolina Maria de Jesus? O dela, ela quis. O seu, não precisa, pode guardar. Vamos ler um diário? Segunda-feira, 13 de agosto de 2018. Querido diário, olha o referente afetivo aqui e olha um vocativo que nós vamos falar na sequência. Querido diário, você gosta de frio? Frio, frio mesmo. Quando eu era pequena, havia uma propaganda na TV, super, hiper legal. O frio batia à porta e os cobertores comprados na loja citada na propaganda, não vou contar o nome da loja aqui, não deixavam o frio entrar nas casas. Era essa a ideia. Adorava essa propaganda. Fico pensando em quem não tem cobertor, nem cama, nem casa, nem... Deve ser ruim. E ainda a gente reclama. Reclamar do quê, né? Bora se agasalhar mais e logo dormir. Boa noite. Vamos pensar um pouco. Quem produz o diário? Quem que produz o diário? A professora. Quem quiser, qualquer pessoa. Sim, qualquer pessoa produz. Quais são os suportes? Suporte quer dizer onde que aquele texto, em que material aquele texto pode ser veiculado, né? Que ele pode ir. Pode ser em papéis, em agendas, em cadernos, pode ser digital, né? Pode ser na internet também. Com que objetivo alguém escreve um diário? Qual o objetivo? Relatar situações da sua vida, né? E aí, dessas situações da sua vida, cada escrita pode ter um mote, né? Ah, hoje eu estou muito triste, eu preciso contar essa tristeza. Hoje eu estou muito feliz e eu preciso contar por que eu estou feliz. Hoje eu fui elogiada. Hoje eu comi a merenda que eu amo que seja feita na escola. Merenda maravilhosa. Hoje eu, enfim, não sei. Tem motivo? Escreve. Que assuntos são abordados? Qualquer assunto, como eu acabei de falar para vocês, que seja retirado da vivência da pessoa. Você não vai fazer um diário para inventar história. Não, isso é outra coisa. Isso é um livro de contos, um livro de crônicas, um livro de poesias. Agora, o diário não. O diário são fatos, né? Aquilo que você vivenciou, que você sentiu, você vai contar ali, tá? Relatos de vivências
emoções, críticas e opiniões. E ali é seu texto, é seu caderno, é o seu diário. Você pode expô-las, todas as suas opiniões, porque ali ninguém vai contestar, não é verdade? Atividade 1. Querido diário, você gosta de frio? Frio? Frio mesmo? Quando eu era pequena, havia uma propaganda na TV, super, hiper legal. O frio batia a porta e os cobertores comprados na loja citada na propaganda, não vou contar o nome da loja aqui, não deixavam o frio entrar nas casas. Essa era a ideia. Adorava essa propaganda. Exercício. Que situação motivou o tema desse registro na página do diário? Repetindo. Que situação motivou o tema desse registro na página do diário? Deixo um tempinho para você e já voltamos para conferir a resposta.
E aí respondeu? Claro, né? Estava muito fácil. Qual foi o motivo dessa escrita no diário dela? O frio daquele dia motivou o registro no diário. Estava fácil, né? Muito bem, vamos seguir? Quiz. Para que serve um diário, pessoal? Letra A. Para registrar as experiências cotidianas, situando-as no tempo. Letra B. Para registrar acontecimentos na vida de outra pessoa. Professora, você já falou, mas eu não lembro o que é cotidiano. Cotidiano se refere ao dia a dia, à nossa rotina, ao nosso dia a dia. Então, para que serve um diário? Tá aí a resposta, é claro que você acertou, né? Para registrar as experiências cotidianas, situando-as no tempo. Não, professora, a letra B é um absurdo, fala que é de outra pessoa. Nós sabemos que o diário é coisa pessoal. Muito bem. Uma das características do diário diz respeito ao uso de uma linguagem informal, bem próxima da oralidade, né? Já vimos também que a oralidade, né, e a escrita são diferentes. Que há situações da oralidade que exigem a norma padrão da língua e há situações da oralidade que é mais informal, como é o caso das conversas que nós temos com os nossos familiares lá na nossa casa, com os nossos colegas, né? Então, professora, mas a gente fala tudo errado, e daí na hora de escrever a gente escreve certo. Não, não tem certo ou errado. São coisas diferentes e válidas. A gente tem que conhecer bem a língua e aplicá-la da melhor forma, tá certo? Como o autor conversa com ele mesmo, pode-se valer de uma escrita mais informal, com marcas de coloquialidade. O que é coloquialidade? É essa linguagem que nós temos com os nossos pais, com os nossos amigos, certo? Por exemplo, eu chego e pergunto para você aqui, você está bem? Como você tem passado? Isso é formal. Agora, se eu chegasse para você e dissesse assim, você está bem? Ó, você está bem? Eu tirei o vo do se e tirei o es de estar. Então, você está bem é coloquialidade, você está bem é padrão. Fácil, né? A vontade de comentar os fatos do cotidiano com visão própria e com a vantagem de não existir um leitor crítico, permite essa liberdade na escrita. Quando você vai produzir seu texto lá na escola, você produz e a professora olha, chama a sua atenção, indica alguma coisa para melhorar o seu texto, afinal é para isso que nós estamos na escola, né? Nós vamos errar, óbvio, porque estamos aprendendo, e vamos entender a orientação do professor. No diário não tem nada disso. Por quê? O diário, quem vai ler é só você. Então, você tem essa liberdade de usar essas expressões coloquiais da linguagem informal, ok? Atividade 2. No trecho, fico pensando em quem não tem cobertor, nem cama, nem casa, nem... Deve ser ruim. E ainda a gente reclama. Reclamar do quê, né? Bora se agasalhar mais e logo dormir. Boa noite. Que expressões evidenciam a informalidade na escrita? Informalidade. Elas se aproximam da oralidade? Justifique. 2 questõezinhas para você. Deixamos um tempo e já retornamos, ok?
Respondeu? Você achou fácil? Vamos conferir? Reclamar do quê? Né. Então, o né é a linguagem da informalidade. Bora se agasalhar mais e logo dormir. O bora, né? Bora lá, quer dizer, vamos embora, vamos fazer aquilo. Letra, a expressão né, repetindo aqui, o que é o né, professora? De onde surgiu o né? O né é a junção, contração. O que é contração? Você tem duas palavrinhas, você junta as duas em uma só. O né é a junção do não e do né. A expressão bora, vamos nessa, vamos embora, essa expressão ganhou novos significados a partir da contração da expressão vamos embora. Isso, bora lá, que o pessoal fala muito por aí, né? As escritas no diário são anotações que contêm uma narrativa diária de experiências pessoais. Já falamos disso. Pensamentos, sentimentos e segredos, ou seja, há a presença de referentes afetivos. Vamos ler um trecho do diário? Fico pensando em quem não tem cobertor, nem cama, nem casa, nem deve ser ruim. E ainda a gente reclama. Que tipo de sentimentos são expressos nesse trecho? Letra A. Preocupação com a situação das pessoas que estão em condição diferente à do autor narrador? Ou letra B. Desinteresse e despreocupação com outras pessoas que estão em condições diferentes da do autor narrador? Ah, professora, tá claro, né, que é a letra A. É uma preocupação com a situação das pessoas que estão em condições diferentes do autor narrador. E fica para nós, né, uma tristeza de saber que nós temos pessoas passando frio, se molhando com a chuva, passando fome e morando na rua. Nenhum ser humano merecia isso, né, gente? Todos mereciam e é constitucional que merecemos educação, merecemos comida, merecemos moradia, temos direito a isso. É uma pena. Outra característica do gênero diário é a linguagem empregada em primeira pessoa. Claro, né? Eu que estou escrevendo, cheguei, acordei, levantei. Primeira pessoa marca que sou eu ou somos nós. Atividade 3. No trecho, quando eu era pequena, havia uma propaganda na TV, super, hiper legal. O frio batia a porta e os cobertores comprados na loja, citada na propaganda, que eu não vou dizer o nome aqui, não deixavam o frio entrar nas casas. Copie as partes onde há emprego da primeira pessoa. Só o trechinho que tem a primeira pessoa. Eu já volto para a gente conferir se você acertou.
Essa estava fácil, né? Porque a gente vem falando de primeira pessoa desde a nossa primeira aula, lembra? Sim. Então, os trechos onde aparece a primeira pessoa são esses aqui, professora. Quando eu era pequeno, o eu, e não vou contar o nome, porque eu não vou. Simples. Vamos lá? Atividade 4. Leia o trecho e identifique onde está demarcado em que momento foi escrito o texto. Justifique. Então, justificar, eu vou colocar em qualquer hora. Não, está lá no texto, nós podemos encontrar essa resposta. Para isso, né, nós lemos o texto. Fico pensando em quem não tem cobertor, nem cama, nem casa, nem deve ser ruim. E ainda a gente reclama. Reclamar do quê, né? Bora se agasalhar mais e logo dormir. Boa noite. A questão é, onde está o trecho que mostra em que momento foi escrito essa parte? Eu deixo um tempinho para você e já retorno.
E aí, respondeu? Também estava fácil, não estava? Bora se agasalhar mais e logo dormir. Tá, professora, mas eu durmo de tarde, não é isso? E aí ele diz, boa noite. Ou seja, que horas que foi escrito aquele trecho? Foi escrito à noite e sabemos disso por causa da despedida. Vamos lá? E a interatividade a leitores? Interatividade significa uma pessoa interagindo comigo, falando comigo. Há alguém que vai ler isso? Realiza o diálogo com ele próprio, ele conta as coisas para si mesmo. Apresenta o diálogo entre o eu sujeito e o eu objeto. Credo, professora, que falação difícil. Eu sujeito, eu que escrevo, eu objeto, eu escrevo. Para quem eu escrevo? Representado pelo diário. Por isso, a presença dos elementos de comunicação como saudação, vocativo e despedida. Nossa, professora, o que é saudação, vocativo e despedida? A gente vai aprender tudo isso sim, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila. Já vimos a linguagem, já vimos as características e daqui a pouquinho a gente vai dar continuidade a tudo isso. Pessoal, a nossa aula de hoje está terminando. E o que a gente fez nessa aula? Nós conversamos um pouquinho sobre as características do texto, do gênero textual diário íntimo. Vimos também a sua função social, para que ele serve, qual é o objetivo dele. Vimos o suporte, onde que ele é veiculado e as temáticas que nós vamos tratar nesses textos aí. Tá bom? Por hoje é só, a gente fica por aqui, até a próxima aula. Um beijinho para vocês.